Shalom Adonai, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas hoje é o nosso terceiro dia. A temática dessa semana é mulheres vestidas de força e dignidade, o texto lá de Provérbios 31, 27. E hoje nós vamos falar sobre dignidade restaurada. No primeiro dia, todos os vídeos já estão aqui, os devocionais estão aqui, então no canal, procura aí, assiste se você não viu os anteriores, porque é uma progressão. Então, no primeiro dia, nós nos despimos daquela roupa que não foi costurada por Deus para as nossas vidas. Ontem nós falamos de força, essa força que o Senhor nos dá, que está nele, não em nós mesmos. E como o texto bíblico é vestidas de força e dignidade, o texto de Provérbios fala isso, ela se reveste de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Essa dignidade, ela também precisa ser restaurada. Olha o que diz Isaías 54, verso 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. É interessante a gente observar o profeta Isaías falando isso, porque muitas vezes a nossa dignidade ela é destruída pelo inimigo. E por isso que a gente precisa ter uma restauração. A vergonha é uma dessas armas. É a arma mais silenciosa, mais destrutiva contra a dignidade de uma mulher. Ela nasce de erros, de abusos, de rejeições, palavras que feriram profundamente. A vergonha faz a gente se esconder, faz a gente se calar, faz a gente se diminuir. Mas Deus ele declara nesse texto de Isaías 54:4 para não temer. Por quê? Ele não ignora o passado. Não é isso que Deus faz. Não é como se Deus estivesse ignorando a sua história. Não. Ele cura. É diferente. Dignidade restaurada não é esquecer o que aconteceu, é não permitir que isso determine quem você é hoje. Quando Deus ele restaura a dignidade, a postura muda, o olhar se levanta, as decisões elas se alinham à identidade de filha. Hoje o Senhor ele quer remover a vergonha e ele quer devolver a honra. Ele não está apenas curando as feridas, ele está restaurando o seu valor. Então, sabe, quando eu olho para esse texto de Isaías 54, quando Deus ele nos dá uma ordem dizendo não temas, porque você não vai ser mais envergonhada, ele está falando de cura. Ele está falando de cura da das nossas dores. Lembre-se disso, não é ignorar o nosso passado, não é fingir que nada aconteceu. Não, é curar. E uma cura no nosso passado, ela estabelece um restaurar dessa dignidade. Tudo que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida é destruir a imagem de Cristo em nós. E ele faz isso através dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas más escolhas. Mas Deus, ele vem e nos escolhe, nos chama para perto e nos cura. E essa cura que ele promove na minha e na sua vida restaura completamente a dignidade, a imagem que ele colocou em nós. Sabe, quando uma pessoa ela sai de algum vício destrutivo, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que era um alcoólatra. Quando ela consegue compreender essa doença, porque o alcoolismo é uma doença, quando ele se dá conta disso, quando ele percebe que ele não tem força alguma contra essa doença, e ele se rende, ele começa a ter a sua dignidade restaurada. Outrora ele era alguém que ninguém acreditava, que ninguém dava valor, uma pessoa que talvez bebesse. Eu estou falando daqueles alcoólatras, vou tomar, por exemplo, o meu pai, um alcoólatra que bebia e dormia na rua. Dignidade zero, não tinha nenhuma credibilidade. Era alguém que era deixado de lado, não só pela família, mas pela sociedade como um todo. A dignidade do meu pai foi roubada por causa do alcoolismo. Nos nossos casos, às vezes não é um alcoolismo, às vezes não é um vício, mas às vezes é algo que aconteceu que roubou a dignidade da mesma forma.
Só que em Deus nós temos essa cura, nós temos essa dignidade restaurada sendo entregue novamente a nós. É Deus nos tirando desse lugar de desonra, de vergonha, de humilhação e nos prometendo que nós não seremos mais envergonhadas. Então não é para a gente se envergonhar também. Quando o texto diz não temas, porque não serás envergonhadas, e não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, Deus está dizendo assim: olha, você não vai mais ser envergonhada porque a sua dignidade é restaurada em mim. E já que eu restaurei a sua dignidade, então não olhe mais para o passado. Não fica mais preso nele, se envergonhando, se cobrando por ele. Porque o próprio texto diz: pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Ou seja, dos erros cometidos lá atrás. Que você possa se apropriar dessa palavra. Eu quero fazer com você uma renúncia nesse momento. Quero convidar você a repetir com fé essa oração, essa declaração no reino do Espírito. Em nome de Jesus, eu renuncio toda vergonha, humilhação e culpa que tentaram me definir. Renuncio às vozes do passado que me fizeram sentir pequena. Eu recebo a restauração da minha dignidade e assumo a minha identidade de filha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero te convidar também a fazer um ato profético nesse momento. Quando a gente verbaliza e quando a gente se movimenta, nós estamos dando forma, nós estamos dando visibilidade para aquilo que está acontecendo no reino espiritual. Então, se você puder, fique de pé, endireite sua postura, erga sua cabeça, simbolizando essa restauração que você está recebendo agora, essa restauração de dignidade, essa nova posição espiritual. Se for possível, coloque um louvor suave enquanto você realiza isso. Enquanto você ouve o louvor, talvez o seu louvor predileto, a gente sempre tem um louvor que nós mais gostamos, erga sua cabeça, respire fundo e se aproprie dessa restauração da sua dignidade, porque o Senhor não te chamou para caminhar de cabeça baixa. Amém? Vamos orar? Que você possa também repetir essa oração aí na sua casa. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as memórias de cada uma das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, essas memórias, essas lembranças que geram dor, vergonha, eu coloco elas diante do Teu altar nesse momento. Eu peço que o Senhor toque nessas áreas feridas, que o Senhor toque nessa história, que o Senhor remova toda a humilhação do coração das minhas irmãs. Eu peço que o Senhor restaure a dignidade de cada uma delas, como o Senhor tem feito comigo. Que o Senhor cure as emoções de cada uma delas, como o Senhor tem curado as minhas. Que o Senhor realinhe a identidade delas, a tua verdade, e não as mentiras que o inimigo tentou contar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que elas estão recebendo honra, que elas estão recebendo cura, que elas estão recebendo liberdade, em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar que sobre elas está o peso dessa palavra poderosa. Não temas. Você não vai mais passar vergonha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que você possa declarar com fé e com muita autoridade: eu não sou definida pela minha dor. Minha vergonha foi removida. Minha dignidade foi restaurada pelo Senhor. Eu caminho de cabeça erguida, como filha amada de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa levantar a sua cabeça, porque os seus olhos têm que estar fitos no céu. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo momento do devocional.